E no primeiro dia útil após o início da guerra entre Israel e Hamas, o preço do petróleo subiu em todo o mundo, enquanto os mercados globais operam com grande volatilidade. Embora o Brasil não tenha nenhuma relação direta com o conflito, a economia do país também pode ser impactada, justamente pela disparada da commodity. Nesta segunda-feira, o barril de petróleo avançou mais de 4% nas primeiras horas do dia, próximo ao patamar de $90. Mas, diante desse cenário, muitas dúvidas surgem, em relação à economia do Brasil. Por isso, a gente conversa agora com o economista-chefe Agustin Hattir. Olá, Alex, tudo bem com você? Olá, Laísa, boa noite. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses efeitos colaterais, Como que isso pode afetar o Brasil, Pode afetar a economia devido à guerra? Bom, como você já disse no início da matéria, teve ontem uma preocupação generalizada no mundo inteiro, em todos os mercados financeiros. Houve uma desvalorização das principais moedas em relação ao dólar. Nesse momento de tensão, de dúvida de quais serão as extensões desse conflito, o mercado inteiro acabou tendo essa postura mais cautelosa. E no final do dia de ontem, a situação começou a se reverter porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos fez uma declaração de que eles ainda vão avaliar com um pouco mais de cautela os efeitos secundários e colaterais dessa guerra entre o Hamas e Israel. Porque, naturalmente, o preço do petróleo subindo, vale lembrar que foi o principal motivo da alta da taxa de juros, tanto na Europa como nos Estados Unidos e também no Brasil em 2022, por conta do aumento dos preços de energia e também combustíveis. Essa é uma preocupação aqui no Brasil também. Hoje, no dia de hoje, a gente acabou tendo aí um efeito mais cauteloso, no sentido mais otimista em termos de preocupações futuras, ou seja, o apoio dos Estados Unidos a Israel. Isso faz com que esse conflito seja mais curto do que inicialmente previsto. O próprio Hamas já disse que pode sentar e conversar, negociar, e também essa declaração do presidente do Banco Central dos Estados Unidos sobre o futuro da taxa de juros. Então, tudo isso acabou ajustando um pouco mais de forma positiva o mercado financeiro global. Então, hoje a Bolsa de Valores acabou subindo bastante e o real se valorizou. Caso houvesse uma alta contínua e ainda há esse risco do preço do barril do petróleo, porque tem o risco, por exemplo, do Irã entrar nesse conflito, aí sim nós temos aqui no Brasil um risco, por exemplo, de reajuste de combustíveis, entre outros preços de derivados de petróleo, como diesel, gasolina e até passagem aérea por conta de querosene de aviação. Então tem aí uma grande preocupação que está sendo avaliada, mas por hora a expectativa é que rapidamente esse conflito seja interrompido e aí esses ânimos sejam um pouco mais amenizados, essa preocupação com relação aos efeitos secundários ou colaterais desse conflito. E Alex, vamos falar um pouquinho sobre o combustível e tudo mais. Isso pode realmente afetar a parte do reajuste? Isso pode acontecer um reajuste aqui para os brasileiros em relação a isso? Essa inflação diante da economia global, ela fica fragilizada e também tem a desvalorização do real diante disso? Ou o brasileiro pode ficar um pouco mais tranquilo diante desse cenário? Eu acho que tranquilidade nesse momento é a palavra que não cabe, até porque existe toda uma tensão geopolítica ainda. Como eu disse antes, tem a questão ali do Irã, que pode ou não entrar nesse conflito. Tem outros países muçulmanos que ainda estão analisando toda essa incursão de Israel. Então tem toda essa preocupação que pode gerar esses efeitos colaterais, tanto na taxa de câmbio, e vale lembrar que a gente importa muitos produtos, então tem um efeito direto ali com relação ao câmbio. Então tem esse risco. É um risco que hoje foi bastante contido, claro, mas existe esse risco sim, e caso isso aconteça, ou seja, uma desvalorização do real, o real perder força em relação ao dólar e o preço do barril do petróleo subir, claro que a gente vai ver aqui o combustível ser reajustado para cima, como aconteceu no mês de agosto. Então tem esse risco, e aí, é claro, acontecendo esse cenário, que é um pouco mais do lado econômico, um pouco mais negativo, com uma inflação um pouco maior, a gente tem um outro efeito, que é aquela perspectiva de taxa de juros não ser reduzida, como hoje aqui na Austin Rate nós projetamos.
A nossa expectativa é que a inflação continue sob controle e o Banco Central aqui no Brasil reduza a taxa de juros em 1º de novembro. Mas, de novo, caso esse cenário internacional vá se acirrando para um lado mais negativo, com o humor dos investidores para o lado negativo, né, ou seja, com uma preocupação maior, aí a gente pode rever essa nossa projeção de queda dos juros. No final das contas, do lado da economia, é o que a gente continua aí avaliando, né? Risco de inflação e com um risco menor de queda de juros. Por enquanto, isso não se alterou, porque são aí apenas 2 dias de efeito no mercado. Vamos continuar acompanhando. Maravilha, Alex. E só para a gente encerrar rapidinho, isso também impacta no agronegócio devido à negociação de fertilizantes também? Olha, o Brasil é um grande importador de fertilizantes, né? Nós sofremos com esse impacto da desvalorização do real em 2022, principalmente por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande produtor, né, de fertilizantes. O Brasil importa muito fertilizantes, mas os estoques domésticos, até por conta já dessa experiência, né, que nós tivemos, uma má experiência que tivemos por conta do conflito Rússia-Ucrânia, nós temos um estoque que atende essa safra, que será recorde no Brasil, na safra 23-24. Então, por enquanto, não afeta, mas sim tem esse risco de elevar os custos de produção no agronegócio, caso, né, esse cenário se intensifique. Por enquanto, não trabalhamos com isso, mas existe essa possibilidade. Existe o risco que tem que ser monitorado. Então tá ótimo, Alex. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação na edição do RF News de hoje. Contamos com a sua participação também em outras edições, viu? Agradeço você e a todos os ouvintes. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.